Olá, você sabe o que é família de precedência e família de prioridade? Eu sou a professora Vanessa do Portal Desperta Luz e falarei então sobre esses dois temas tão importantes dentro da constelação familiar sistêmica. Bom, a família de precedência são aqueles familiares que vieram antes do meu momento presente, com os quais eu estava convivendo em determinado momento. E a família de prioridade é aquela com a qual eu estou convivendo no momento presente. Isso não se restringe somente às famílias, também aos amigos, aos ambientes de trabalho onde eu trabalhei. Tudo com o que eu tive contato faz parte ou da precedência ou da prioridade, tudo. Porque nós estamos ligados a tudo o tempo todo. Então, não há uma desconexão. Mas é importante entender essa ordem do que é precedência e do que é prioridade, para que nós possamos saber onde colocar a nossa energia prioritariamente, certo? Então, por isso que esse conhecimento é muito relevante, para que não haja a inversão daquele fluxo de tempo que nós temos dentro da constelação, né? De passado, presente e futuro, certo? Bom, a família de precedência é aquela que veio antes do meu momento presente, do meu momento atual. Por que precedência? Porque o nome, né, pré, né, já vem de antes, né? Porque aquela energia, ela não se desconecta de mim, mesmo que as pessoas não façam mais parte da minha vida. Essa energia continua conectada a mim. Então, eles não perdem o seu lugar por conta de terem vindo antes, né? Eles permanecem ali. Agora, prioridade é aquela família que está comigo no momento presente, certo? Então, passando para um exemplo mais prático. Quando eu nasço, né, eu nasci aqui nesse momento, eu chego na minha família de origem, que é onde eu nasci. A minha família de origem, então, passa a ser minha prioridade, porque são as pessoas com as quais eu estou conectado naquele momento presente. Se eu passo para uma família adotiva, por exemplo, essa família adotiva passa a ser a minha prioridade. E a família biológica terá, então, a sua precedência, ou seja, eles vieram antes. Mas a minha energia agora passa a ser colocada prioritariamente na família que me adotou. Isso é um exemplo. Se eu nasci numa família biológica, mas eu estou sendo criada pelos meus avós. Eu não tenho contato com meus pais biológicos. Os meus avós passam a ser a minha família de prioridade, mas a minha família biológica terá sempre a precedência. Precedência porque veio antes, certo? Se eu realizo um casamento, aquele meu companheiro, minha companheira, o meu par, passa a ser a minha prioridade. E os meus pais, que vieram antes, passam a ter a precedência. Então, pegando esse exemplo ali do casal, eu casei, né? Eu formei ali uma família. Ali precisa estar a minha energia, naquele momento presente, e não nos meus pais. Vejam que essa é uma dinâmica que costuma aparecer bastante e trazer bastante dificuldade, né? O que acontece? A pessoa casa com o seu par, mas continua dependendo dos pais, mas tudo o que acontece, qualquer probleminha que acontece, corre para os pais, não consegue se desenvolver na vida porque fica dependendo dos pais, não consegue ter o seu próprio espaço porque fica dependendo dos pais. E aí há uma inversão da energia. A energia que deveria estar ali naquele relacionamento presente volta para o passado. E aí acontece um desequilíbrio energético, né? Um desequilíbrio dentro da constelação. É uma dinâmica que não é saudável, como nós falamos dentro da constelação, certo? Então, a minha energia precisa estar naquele relacionamento que eu criei e eu preciso, junto com o meu companheiro, minha companheira, meu par, desenvolver formas de fazer aquilo ir adiante, ir para o futuro. Porque o fluxo dentro da constelação acontece sempre do passado para o futuro, sempre olhando para frente, né? Se, por exemplo, aquele relacionamento não deu certo, eu tive 2 filhos nesse relacionamento, então a minha prioridade passaria a ser o meu marido e os meus 2 filhos, certo? Igualmente ali. Mais adiante eu vou falar sobre o relacionamento com o par e o relacionamento com os filhos, mas aqui eu tenho esse núcleo que é a minha prioridade, mas por algum motivo eu me separo, então, dessa outra pessoa. E vou adiante na vida. Se eu vou adiante na vida sozinha, a minha prioridade passa a ser a minha vida, né? É aquilo que eu estou vivendo naquele momento presente, acompanhado ou não. O meu marido e os meus filhos,
eles continuam tendo precedência, né? Vamos supor que os filhos estejam comigo, serão as minhas prioridades. Não, os filhos ficaram com os pais, eles têm precedência e eu vou continuar fazendo meu papel de mãe, até que eles completem 18 anos e possam ir adiante. Aí eu começo um novo relacionamento, certo? Esse novo relacionamento será a minha prioridade. Agora, isso não exclui aqueles que vieram antes, que foi o meu marido e os meus filhos. Eles continuam tendo precedência. Lembrando que os filhos até os 18 anos também têm a sua prioridade, certo? Não estou excluindo isso. Estou somente dizendo que aqueles que vieram antes, eles têm a precedência porque eles sempre vão fazer parte da nossa história. Eles não vão se desconectar, mesmo que eu não tenha contato com essas pessoas, mesmo que eu não fale com essas pessoas, mesmo que eu não ajude. Eles vão estar ali na minha história. E quanto mais harmoniosa for essa relação, melhor será a qualidade da minha energia no momento presente para que eu possa criar relações equilibradas e ir adiante. O objetivo é sempre ir adiante. É do presente para o futuro. Se eu fico me envolvendo em questões do passado, vejam bem que não estou falando dos filhos. Os filhos têm a sua prioridade até os 18 anos e depois o normal, o natural, na verdade não é o normal, o natural seria que eles seguissem para a vida, né? E você sempre dando apoio quando necessário. Mas, aqueles que vieram antes, eles têm a precedência. Então, vamos pegar aí o exemplo do pai da minha filha. Eu me separei dele quando ela tinha 1 ano e ele foi embora, enfim. E aí eles voltaram ali a conversar quando ela tinha 18 anos. E hoje em dia se dão muito bem. Esse pai dela, ele não deixa de fazer parte da minha história. Ele continua fazendo parte da minha história como um precedente. Depois eu casei de novo, mas ele não sumiu, essa energia não some. Hoje em dia ele tem uma esposa e tem um filho. E esses outros membros familiares dele, que são agora a família de prioridade dele, também fazem parte da minha história. Eles têm precedência. A minha filha, por sua vez, ela casou e mora com o marido. Então a prioridade dela hoje é cuidar do marido, não cuidar de mim. Claro que isso não exclui que ela possa me ajudar quando eu preciso, né? Que se eu tiver algum problema, que ela me ajude. Se for possível para ela me ajudar, ela pode me ajudar. Mas ela não pode deixar de lado a relação com o marido dela para cuidar de mim. Por quê? Porque isso, primeiro, faz com que ela me veja como fraca e isso tira a força dela. E segundo, que isso pode colocar em risco o relacionamento dela, que é uma prioridade dela. Certo, pessoal? Então, é muito importante ter essa consciência do que é prioridade e do que é precedência. Eu não perco contato com quem veio antes. Essas pessoas continuam fazendo parte da minha história, mesmo que não tenham me feito bem, mesmo que tenha sido conturbado, mesmo que tenha tido algum problema. Quanto mais eu busco criar harmonia com isso, entendendo que tudo é um grande aprendizado, melhor a minha própria vida vai fluir, certo? Mas eles têm essa precedência. Agora, a minha energia precisa estar no momento presente, naqueles que estão comigo naquele momento. Hoje, a minha prioridade sou eu com o meu cachorrinho, porque essa é a minha família do momento presente, certo? Agora, isso não exclui que quando eu tenho condições, eu ajude os meus pais, mas eu não posso deixar de lado o meu trabalho, a minha casa, a minha vida, os meus projetos para cuidar deles, porque a minha vida precisa acontecer do presente para o futuro. Então eu vou ajudar, sim, se eu me sentir muito bem com isso e tiver essa disposição para ajudar, lembre-se que o sentimento é importante, então eu preciso estar com esse coração aberto para isso, então eu vou fazer isso sim, posso, mas eu não posso deixar de lado a minha vida no momento presente, para que a vida flua, entendem? Ah, eu não posso? Posso? Eu posso escolher fazer diferente. Mas quando eu escolho fazer diferente, acontece aquilo, eu estou enfraquecendo aquela energia que veio antes e, por consequência, vou enfraquecer a minha própria energia. E isso vai começar a causar um conflito dentro de mim, mesmo que aquilo pareça invisível. Conseguem compreender? Ah, professora, mas eu casei 3 vezes, agora é a 4ª vez que eu vou casar. Os 3 casamentos anteriores têm precedência. Se houve filhos, os filhos dos casamentos anteriores têm precedência também. Aí, nesse momento presente, eu vou me dedicar à família
de prioridade, que é aquela ali do momento presente. Sempre também cuidando dos filhos de precedência, especialmente até os 18 anos. Certo, pessoal? Então, o que eu quero que fique claro é que as pessoas que passaram pela nossa vida, elas não somem, elas continuam tendo precedência, elas continuam fazendo parte da minha história. Mas a minha energia precisa primordialmente, né, estar focada naquele núcleo que está fazendo parte da minha vida no momento presente. Certo, pessoal? Então, com esse vídeo, eu espero que vocês consigam fazer essa análise, né? Onde vocês estão colocando a energia? Né? Se na sua família do momento presente, nos seus projetos, no seu trabalho, nos seus sonhos, ou você está sempre voltando para o passado, seja para ajudar, ou seja para questionar, ou seja para debater, ou seja para praguejar, né? Seja para ficar brigando com o passado, a sua energia fica presa lá e você não consegue fluir. Então, às vezes, você não está conseguindo fluir na vida, não está conseguindo fazer com que as coisas cheguem e se movimentem, porque permanece preso ali nas questões do passado, que não vão sumir, que sempre vão fazer parte da nossa história. Certo, pessoal? Eu lembro que eu faço atendimentos com tarô para autoconhecimento. Se você quiser, você pode marcar um horário. E também tenho mais de 30 cursos online. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Um grande beijo e até mais!